Este é um pequeno trecho da aula dessa semana da Dédalus, a comunidade de pessoas que buscam e querem ser um melhor católico dia após dia. Se você quer ver a aula completa, participar ao vivo das aulas semanais, podendo fazer perguntas e fazer parte da nossa comunidade de discussões, clique no primeiro link da descrição e se inscreva por menos de R$ 9 por mês no plano anual. Que Deus nos abençoe. A aula de hoje eu botei esse título do que é ser católico, porque a gente vai estar falando nada mais, nada menos da Igreja Católica, que é a Igreja Católica e alguns pontos específicos dela, tá? E também vamos tocar em alguns pontos importantes aqui que algumas pessoas falam fora, de dentro, atitudes erradas, corretas ou o que quer que seja, tá bom? Mas vamos lá então, certo? Primeiro passo aqui, pessoal, tá? É que tem muita confusão quando a gente fala desse negócio de igreja, católica, catolicismo, etc. Muita gente pensa um monte de coisa diferente. Os argumentos contra e até a favor são totalmente, né, estranhos, digamos assim, tá? E aí, em alguma medida, certo? A gente fica num emaranhado, né? Ou como se dizia não me lembro quem foi que cunhou esse termo, se foi o Schopenhauer ou se foi algum outro filósofo que faz uma espécie de dicionário da filosofia, mas uma espécie de salada conceitual. O que é isso? Uma salada, você tem lá uma salada de alface, não tem só alface, tem alface, tomate, cebola, vinagre, alguns botam pepino, outros botam pimentão, e aí vai. Então é uma mistura de vários elementos totalmente diversos e confusos dentro de um mesmo ambiente. Então, isso se torna uma salada conceitual. Hoje, catolicismo é uma salada conceitual, tanto para os católicos em si, quanto para quem não é católico, tá? E nesse quesito, certo? A igreja define claramente algumas coisas a respeito disso. Aliás, uma das orações mais importantes e fundamentais, que é a oração do credo, está definindo, né, o que é ser católico, certo? O que é a igreja católica e como se portar diante dela, tá? Então, quando a gente reza o credo, certo? A gente reza lá, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. E é o que a gente vai entender hoje, cada um desses adjetivos. O que é uma igreja una, o que é uma igreja santa, o que é uma igreja católica, o que é uma igreja apostólica, tá? É muito comum também essa confusão devido ao protestantismo. Então, você pega, você vai na rua, você vê a igreja apostólica, fonte da vida, que eu já vi. Você pega a igreja universal. Universal, a gente vai comentar, vem do católico, né? Você pega a igreja, sei lá, enfim, a igreja de Jesus, dos santos dos últimos dias, né? Então, santa, né? E vai, se você for pegar para cada uma, várias denominações usam esses adjetivos, certo? Dentre as suas nomenclaturas. Isso prova, inclusive, que esses adjetivos não são meramente inventados. Tá? Eles estão dentro do depósito da fé, dentro das escrituras, dentro da Bíblia, dentro da vida dos santos, dos apóstolos e etc. Né? Então, a gente vai começar pelo começo. Né? Então, a gente vai falar que a igreja é santa. Na verdade, antes de falar dos atributos, tem que entender por que existe essa necessidade de igreja. Que foi, inclusive, o tema do post que fez a chamada para essa aula. Né? Para que é que se precisa, tá, da igreja? Né? Hoje, quase que nunca, assim, as pessoas não percebem isso mais. Mesmo os católicos, no geral. Quando os católicos argumentam, eu preciso da igreja, porque ser católico é maravilhoso, que é aquela coisa linda e fofa e não sei o quê, geralmente as pessoas estão usando a igreja como uma espécie de clubinho social, tá? É um grupinho em que ela está reunida e ela se sente segura, confortável, e por estar ali sendo segura, confortável, ela se sente à vontade, quer ficar de junto, né? Só que essa não é a necessidade da igreja, certo? Tá? Então, por exemplo, quando a gente fez as primeiras aulas desse módulo, os que participaram aqui, os que vêm gravado na Dédalus, tá? Tem acesso lá, a gente falou muito sobre quem é Deus. A gente falou muito sobre a divindade em si, a sua natureza, quem ela é, o que representa, a disparidade que há entre Deus e o homem, tá? Que é uma coisa que foi totalmente perdida. Hoje, qualquer idiota acha que qualquer coisa que ele faz está agradando inicialmente a Deus, tá? E não é bem assim, certo? Quando não é isso, o sujeito acha que Deus está com a pistola apontada para a cabeça dele constantemente,
para simplesmente eliminá-lo e aniquilá-lo a qualquer vacilo que ele cometa na terra. São os escrupulosos. Então, você vê que a visão a respeito de quem é Deus está totalmente perdida, está totalmente, né, desestruturada, tá? E aí a gente fez todo aquele começo ali de explicação sobre quem é Deus, a natureza divina, etc. e tal, criação e tudo mais. E no aspecto no decorrer das aulas, nós falamos também sobre a disparidade que há, certo, entre Deus e o homem, mas que essa disparidade foi rompida, tá, por um evento chamado encarnação. Então, é fato histórico, fato real, né, inquestionável, que um sujeito chamado Jesus Cristo pisou nessa terra, tá? E é fato também que pelos dados da morte dele, pelo que ele morreu, da forma que ele morreu, a acusação que foi feita, ele naturalmente se disse Deus. E é fato também que essa mesma pessoa convocou inúmeras pessoas para viver em redor dele, tá? E em volta dessa única e exclusiva verdade, que é simplesmente o fato de que Deus se fez presente na Terra, tá? E é fato também que esse mesmo sujeito fez coisas maravilhosamente boas para inúmeras pessoas. Os cegos foram curados, os coxos voltaram a andar, os leprosos foram curados, as pessoas voltaram a crer e ter esperança em Deus. Agora, também é fato que essas pessoas que ele convocou, certo? Simplesmente foram mortas, assassinadas, torturadas por conta da verdade que ele contou, que é: eu sou Deus, tá? Com a junção de todos esses fatos que eu enumerei aqui, a gente tem algumas hipóteses, tá? Jesus Cristo era um louco, e um louco perverso, tá? Não é um louco perverso. Por quê? Porque não somente se dizia que era Deus, como também ele fez questão e deu, assim, um voto de verdade e confiança de que as pessoas vivessem em torno daquela verdade e morressem por aquilo. O sujeito que faz um negócio desse, mentindo, né, dizendo: olha, eu sou Deus, faz isso, faz aquilo outro, e na verdade não é, ele é um louco e totalmente perverso, digno desses gurus que a gente tem da modernidade aí, né? Que controla a vida das pessoas, manda matar, fazer aquilo, outras pessoas vão alegremente fazer isso, né? Agora, a gente tem uma segunda hipótese, tá? Que é de que tudo que ele falou realmente é verdade, e as pessoas que morreram foram torturadas e sofreram nas mãos dele, nas mãos dos seus inimigos por conta dessa verdade, tá? Sabiam realmente do que ele disse e do que estava sendo vivido, certo? Então, dado o cenário, a questão mais plausível é: o próprio Jesus Cristo é Deus, tá? E não tem para onde correr diante desse cenário, tá? Então, toda aquela disparidade entre natureza divina e natureza humana acaba por se romper nesse fato inevitável que eu acabei de narrar e fazer uma espécie de análise, de depuração lógica, tá? Em torno desses fatos, certo? E aí, o que acontece, tá? Se realmente Jesus Cristo fez isso e ele estava dizendo a verdade, ele era Deus, tá? E mais, as promessas que ele fez, o que ele ensinou, também são literalmente verdade, tá? Dentre uma dessas promessas era de que estarei convosco até o fim dos dias, né? Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, certo? E é nessa promessa que entra aquilo que nós chamamos de igreja. Por quê? Porque se Jesus Cristo fez tudo isso, tá? Ó, veja como o protestantismo, sem querer, tá, leva o sujeito para o ateísmo, certo? Porque, claro, é notório de que Jesus Cristo fez uma promessa. Só que, se essa promessa é, como os protestantes dizem, ela é totalmente confusa. Porque Jesus Cristo falou: olha, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Agora, Jesus Cristo sobe aos céus. Então, a forma que ele vai estar com os apóstolos, que ele anunciou antes, não é da mesma forma que ele estava antes. É por outros meios, certo? E se, obviamente, não existem meios objetivos para perceber essa presença, aí a gente cai naquele argumento anterior dos ateus. E Jesus Cristo é um maluco farsante que estava inventando historinha ali. Por quê?
as pessoas, enganou as pessoas. Não, gente, você tem que morrer por isso aqui, etc. Eu vou estar com você, mas veja só, você não vai saber direito onde é. A coisa é muito difusa, é algo plenamente espiritual, entendeu? Você não tem noção de como isso acontece. Né? Então, se Jesus Cristo fez isso, nada impede que o sujeito chegue à conclusão de que, olha, esse cara não é Deus. É uma consequência lógica, é uma situação, é um raciocínio natural chegar até aí. Entende? É um raciocínio natural. E entenda que esse raciocínio natural, ele vai derivar não somente disso, de um pensamento meramente frio e lógico, um raciocínio utilitarista, mas vai derivar muito, muito mesmo, tá? De outras questões. Por exemplo, sofrimento. Até hoje, eu pego católicos muito bem estudados, que vivem se entupindo de teologia, santos, etc. e tal, que ficam totalmente presos no dilema do sofrimento, né? Do sofrimento que a gente vive, sofre, padece e às vezes passa por situações absurdamente horríveis, né? E eu estava numa dessas, não tem nem muito tempo, não tem nem 2 meses praticamente, e após passar por um gigantesco deserto espiritual, onde rezar não parecia beber água, mas parecia ingerir veneno, eu conversei com uma pessoa muito santa, muito piedosa, né? E ela me contou uma história que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Vai parecer que não, mas tem tudo a ver. Sobre essa questão do sofrimento. A gente está sofrendo, passa por tantas coisas e a primeira questão é onde é que Deus está? Cadê Deus? O que é que Deus está fazendo? Por que está permitindo essas coisas? Né? Ela conta uma história de aconteceu num campo de concentração, tá? E sempre que havia fuga de prisioneiros no campo de concentração, os nazistas pegavam os que ficaram, né? E tentavam achar o responsável. Se não achasse o responsável, que obviamente eles matariam o responsável, né? Alguém acusasse, foi fulano. Se não tivesse essa acusação, eles iriam punir alguém, né? Puniriam alguém por esse, por aquele ato no lugar daquelas pessoas. E aí eles fizeram isso, tá? E nessa feita eles puniram 3 pessoas. Não, já que ninguém vai contar, 3 pessoas vão morrer. E o método que eles escolheram para a morte foi enforcamento. E detalhe, todos os outros que não foram escolhidos para morrer iriam ficar vendo, né, o momento ali das pessoas morrendo. Acontece que, dentre essas pessoas, foi um adulto e 2 crianças. Bem já mirradinhas, né, bem frágeis, etc. Né? E aí botou os 3 no coisa de enforcamento. E, obviamente, o adulto, quando desceu, né, a corda prendeu mais fácil, mais pesado, o pescoço quebrou e morreu rápido. Só que as crianças não. As crianças ficaram horas presas, mas agonizando, sufocando e sem morrer, e num sofrimento horroroso por muito tempo. E detalhe, os prisioneiros que ficaram fora, tendo que assistir essa cena lamentável. E aí, o que acontece? Um sujeito indignado, né, se jogou no chão aos prantos, começou a bater, chorar e falar, nossa, não tem como existir um Deus desse jeito, nessa situação, não existe, isso é impossível, onde é que está Deus nesse momento, quanto sofrimento, né? As lamentações que a gente faz quando passa por situações assim, né? E aí um prisioneiro ao lado falou, né, amigo, você quer saber onde é que Deus está de fato? E gritava, não, né, não é possível, Deus não tem como saber, nada que você me falar aqui vai resolver. E ele falava, não, tudo bem, mas eu só queria falar o seguinte, que Deus está ali naquela corda tentando sobreviver, né? Então, detalhe, é uma história inventada, tá? A pessoa que me contou essa história, recebeu essa história de um sujeito lá oh, não, meu Deus, eu esqueci o nome do país agora, não sei, Albânia, algum desses países, micro-países da Europa, Albânia, não lembro agora, que viveu o período do nazismo, né, o final do nazismo, o período do comunismo, né, e contou essa história para ela e ela sempre conta, que eu já vi contando para outras pessoas e me contou essa história novamente para me remeter. Então, esse dilema de, não, Jesus Cristo,
né? É uma visão espiritual, entendeu? Vocês não tem nenhuma relação com a gente, num momento assim de acesso, Jesus Cristo aparece, né? Ou se faz presente ou está na nossa imaginação, né? Ou então a gente tem que crer com aquela fé puramente kantiana. Não, eu tenho que crer porque eu tenho que crer ponto final, sem nenhum tipo de entendimento ou de razoabilidade, tá? Isso também leva para o ateísmo, porque o sofrimento ganha essa dimensão inexplicável, né? Porque a promessa foi clara: estarei convosco até o último dia, né? Até o fim dos tempos. Mas está onde? Não sei. Tanto faz. De qualquer jeito, eu acho aqui, não sei onde está, né? E aí as pessoas ficam confusas, literalmente. Então a necessidade de ter uma coisa chamada igreja é para que se tenha uma objetividade. Olha, Jesus Cristo disse estar convosco até o final dos tempos, e é ali, naquela situação específica. Então quer dizer que Jesus Cristo só está na igreja. Não é isso que a gente está falando, tá? É que a presença dele é mais sentida e mais profunda dentro daquela situação, em determinadas situações específicas, tá? Então, essa é a necessidade de existir uma coisa chamada igreja. Porque todo mundo hoje acha que não, a igreja foi só uma mera invenção, foi uma convenção social e humana, né? Agora, eu quero que alguém entenda assim, quem é que vai entrar numa convenção social humana, onde está todo mundo sendo morto a troco de nada, perdendo todos os bens, sendo uma vida de desgraça o tempo todo, né? Totalmente longe de riqueza, de prosperidade, dos confortos da vida, né? Optando escolher isso e ainda assim sendo caçado que nem cachorro, né? Porque foi assim que a igreja começou, tá? Então não faz o menor sentido que foi uma mera convenção, né? Olha, os avanços históricos que a igreja vai fazendo não altera a substância lá que foi desenvolvida desde os apóstolos, tá? Vai ter aquele momento, né? A gente ouve essas imbecilidades, né, na igreja em geral, né? Em alguns ambientes paroquiais. Não, porque era bom que fosse que nem naquela época lá dos apóstolos, que todo mundo dividia tudo com todos, não sei o quê, né? Mas isso é hoje materialmente impossível. Naquela época era possível. Isso só era possível porque os cristãos estavam à margem da civilização, tá? Eles não podiam comer. Se o sujeito fosse cristão e fosse no açougue, ele não podia comer. Se roupa, ele não podia comprar, ele tinha que fabricar as dele. Então é óbvio que num cenário desse, tá? Qualquer comunidade que quer sobreviver vai falar, não, vamos fazer nossas coisas aqui entre nós, vamos nos ajudar mutuamente. Porque agora, se a gente não fizer isso, não vai todo mundo morrer, entendeu? Agora, na situação que se vive hoje, não é o mesmo cenário, né? Então as pessoas não sabem analisar essas coisas. Da mesma forma que existia na Idade Média, as igrejas punjantes, os reis dentro da igreja, né? Obras de arte, ouro, aí vai. Não, isso aí é horrível, não sei lá das quantas. Não, filho, é um processo histórico que passou. Que tem pessoas ruins, já tem desde os 12 apóstolos, tá? Já tem desde os 12 apóstolos, né? Desde os 12 apóstolos já tem gente que não fazia o que Jesus Cristo pedia para não fazer. Jesus, vigiar e orar para não cair em tentação ali no Horto das Oliveiras. Quem ficou? Ninguém, né? O outro vendeu por 30 moedas, né? E a gente não está falando de pessoas assim, né? É porque hoje as relações são muito banalizadas. Se a gente adiciona na rede social, ele já vira seu amigo íntimo, sabe? Conta um monte de coisa da sua vida para ele. Mas naquela época, para você ter proximidade com um mestre, um rabi, né? Era muito difícil. Não era uma coisa simples, era de fato uma escolha que ele fazia por você, né? E as pessoas que ele escolheu, simplesmente todas viraram as costas. Então, esse tipo de infidelidade, de gente errada, de gente problemática, de gente que é representante e não presta, sim, de fato, sempre existiu, existe ainda hoje. E tem muita gente hoje que é religiosa, católica, não presta, é um tremendo filho da puta, não serve para nada, tá lá só sugando a igreja, outros querem só bancar o bonzão nas redes sociais. Mas veja só, saber disso, tá? Saber dessa realidade não muda a sua realidade também, tá? E não muda o fato de que estar sem religião também não faz com que você, diante de Deus, fique melhor que os outros, né?
É aquela história lá do Futonchim. Ah, não, porque a mulher chega para ele, não, todo mundo na igreja é hipócrita, então, quero saber não, ela... Aí ele vai e vira para ela, não tem problema não, venha, sempre tem espaço para mais um, entendeu? Então, é simples hoje. É muito simples e fácil. Todo mundo hoje aponta o dedo para qualquer um, qualquer pessoa, e quer falar o que acha que deve falar e se colocar no patamar, etc e tal. Mas, enfim, essa necessidade é uma coisa chamada igreja, tá? Entenda. Se não tem isso, você perdeu a ligação completamente com uma pessoa, um sujeito chamado Deus. Você perdeu qualquer intimidade ali, tá? Qualquer possibilidade de proximidade com ele, certo? Então é necessário por conta disso, tá? E as consequências de não se levar para esse ponto são graves, como eu já falei. A consequência mais lógica é, se Deus está distante, a gente vive uma vida miserável, então ele está nem aí pra gente. Se Deus está nem aí pra gente, é porque talvez esse negócio de Deus aí seja uma invenção e nem existe. Então você sai de um cristianismo meio chinfrim, vai para um deísmo, talvez exista um Deus, só para não sentir tão burro, né? E aí você depois vai para um ateísmo. É só você olhar a Europa hoje, não só questão de países protestantes, mas isso é uma mentalidade que invadiu até os católicos, né? Até os católicos, certo? Então, esse é o primeiro passo. Mas a gente vai falar das qualidades também. A gente fala Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, tá? Então a igreja, se ela existe, ela tem que ser objetiva. Tem que ser uma coisa visível, tá? E aí o Papa Pio XII, ele tem uma encíclica chamada Mystici Corporis, Corpo Místico de Cristo. E ele vai falar o seguinte, não existe corpo, pela própria substância, pela própria natureza do que é um corpo, não existe o corpo invisível. Corpo é visível. Não interessa como. Se é visível a olho nu ou visível com, sei lá, um telescópio ou visível com um microscópio. Corpo, é visível, tá? Então, se a igreja é um corpo místico, então esse corpo tem sim uma realidade objetiva, material, onde você fala, é ali, você aponta e sabe onde é que está, então, tá? Então esse é o primeiro passo, certo? E aí, se é um corpo, não existe um corpo onde eu estou aqui e o meu braço está lá na cozinha, entendeu? E a minha perna está na suíte, certo? E o meu pescoço está no banheiro. Não tem como, entendeu? Entende? Se eu tenho um corpo, esse corpo tem uma unidade, tá? E como é que se define a unidade desse corpo místico? Primeira coisa, magistério, tá? Ou seja, as pessoas que estão ali em capacidade de ensinar, os religiosos, padres, tá? Que são ordenados, eles compõem essa unidade, certo? Tá? Segundo, tá? A questão das celebrações litúrgicas, os sacramentos. Então, a Eucaristia vai ser a mesma aqui na Ucrânia, na Bulgária, na Romênia, nos Estados Unidos, na China. A mesma Eucaristia, a mesma liturgia, os mesmos ritos, tá? Então, você segue a unidade ali, certo? E o terceiro ponto que vai conferir unidade são as crenças. E o que são as crenças? Esse ponto é fundamentalíssimo falar por conta da loucura que a internet virou hoje. Tá? As crenças são literalmente o ensinamento formal do magistério. São os dogmas, tá? Em resumo, é aquilo que a gente vê no credo mesmo. Então, quando você reza um credo, a gente está fazendo o quê? Uma profissão de fé. O que isso quer dizer? Você está professando aquela fé. Você, vê só, não se reza o credo, todo mundo faz isso na missa, mas não é para fazer assim. Creio em Deus, Pai, você vai só na manada, entendeu? É como se você estivesse cantando um hino, tá? É como se você estivesse, né, na torcida cantando um hino do seu time. É como se você estivesse fazendo os votos no matrimônio, no altar. É falando e dando crédito a tudo que você fala. Então não é só um creio em Deus Pai, eu creio de fato que Deus é Pai, né? Todo-Poderoso, certo? Criador de todas as coisas. E aí vai, seguindo o credo, entendeu? Tá? Então
é uma profissão, você está professando, você está afirmando uma coisa. É quase que um juramento. Quando você chega diante de um juizado e fala, não, juro, solenemente falar a verdade, não é mais do que a verdade. Você não está só falando da boca para fora. Você está assumindo um compromisso. E se você for descoberto, você mentiu em juízo, você se lasca bonitinho diante da justiça. Então, tá? Primeira coisa, o brasileiro tem dificuldade disso, mas isso é verdade. Palavras têm poder, tá? Não no sentido new age, ou moderno da palavra, eu vou falar tal coisa e vai acontecer. Não. Né? Quando você se compromete com algo, você está colocando, certo? O seu ser, o seu eu, em xeque ali, diante daquela situação, tá? E aí, essas coisas, ou seja, o credo é o que dá unidade. Só que o que acontece, tá? Hoje as pessoas, porque o catolicismo está numa situação muito defensiva, tá? Então há uma série de críticas e ofensas, e o ambiente ele é tremendamente hostil, né? As pessoas estão simplesmente enfim, aumentando, tá? Os elementos relativos a essa unidade. Então, tá? Cansa de você explicar uma coisa para a pessoa e às vezes ela não entendeu, às vezes até uma coisa discutível, tá? E ela já considera que o outro, não, porque se você está falando isso, você não é católico. Primeira coisa, você tem que tomar muito cuidado quando você fala uma coisa dessa. Porque, primeiro, você não tem autoridade para fazer isso. Segundo, você está sendo ocasião de escândalo. Tá? O que o escândalo é? Dar por verdadeiro algo que é falso. Ensinar como certo algo que é errado. Tá? E a gente não ensina só como eu estou fazendo aqui. Falando para um grupo de pessoas e com um livro na mão explicando. Não. A gente ensina com exemplos, com atitudes. Então, a pessoa sabe que você é católico, você quer bancar o bispo excomungador dos outros ali. O bispo excomungador dos outros, alheio ali. Tá? Aí é óbvio que você está causando um sério problema. Certo? Né? Você está destruindo, mas não no sentido formal da palavra, no sentido canônico. Você não está cometendo um cisma, você não está cometendo uma heresia, né? Ou você não está sendo, por exemplo, cometendo uma apostasia, né? Você não está, de fato, não, eu não sou mais católico, vou abandonar tudo. Não. Você está rompendo isso de forma espiritual. Ou seja, as pessoas dentro do meio católico, elas não conseguem mais efetivar a unidade de fato. Então, o cara está num grupo, ele não se fala com outro grupo. Então, se um é o carismático, ele não se fala com o tradicionalista não se fala com o modernista ou com não sei quem. Ele não consegue lidar com as variedades de pessoas, culturas, espíritos dentro da sua própria religião. Tá? Dentro da sua própria religião. E, obviamente, o que acontece? Você enfraquece ela. Você transforma ela, primeiro, em motivo de piada, quando se faz esse tipo de coisa. Segundo, você começa a transformar, certo? Você começa a enfraquecer os laços que os membros têm entre si. Tá? Então, é o que se diz, ó. Com essas discussõezinhas, o pessoal do meio católico está totalmente empenhado em fazer assim. Todo mundo voltar para catacumba em menos de 10 anos. Em menos de 10 anos, todo mundo tem que ficar na mesma condição antiga lá. Tem que todo mundo viver em comunhão sem ninguém saber que é cristão, que o outro é cristão. Porque é isso que leva a esse tipo de atitude. E eu não estou falando da boca para fora, porque você está rachando espiritualmente, tá? Rachando espiritualmente um laço que há entre pessoas, certo? Unidade não é uniformidade. O que é uniformidade? Tá? Todos têm que ter uma mesma forma, um mesmo modo de ser e de agir. A unidade não implica isso. A unidade implica nesses 3 pontos. Legal, você é católico e acredita nessas coisas aqui que a gente está falando, do credo, beleza? Mas você, sei lá, é de um grupo X, é de um santo Y, isso aqui. Todo mundo é assim, né? Todo mundo começa entra. Eu até assim achei que não ia acontecer isso com esse grupo, que é o pessoal novo aí do Opus Dei. Não, pelo menos parece que eles não são desse, mas foi só virar popular. Não, porque tem que ser desse jeito, porque a santidade é só no cotidiano, a virtude é só no dia a dia. E não sei lá esse negócio de parar para rezar. Então, tipo assim, o sujeito ele descobre um caminho,
que a igreja abraça vários dentro dela, tá? E ele já quer transformar aquilo na igreja em si mesma. Ele quer roubar o lugar de Jesus Cristo e ele não percebeu, né? Então é o tradicionalista que é só desse jeito que vai e não tem como, ele não consegue nem ver, escutar outra situação. Ou é o carismático que não, cara, se você bota uma gota de álcool na sua boca, você tá no inferno, cara. E aí as pessoas começam a criar dogmas, pecados, enfim, doutrinas, que não tem nada a ver com o que está na base, tá? Então aí o carismático inventa que bebida alcoólica e cigarro é problemático. Aí o tradicionalista que tais e tais tipos de santos e orações são problemáticos. E aí o cara moderno que, esse bando tradicionalista não presta, é tudo esquisito, não sei o que lá. Ou seja, as pessoas não conseguem efetivar a unidade real. Quem olha do lado de fora e fala assim, tá todo mundo rezando esse negócio, creio na igreja una, mas ninguém tem unidade de fato. Ninguém tem uma unidade real dentro da própria religião ali. Tá? Não tem coesão entre os membros. E se não tem coesão, o que acontece? Certo? Esfrangalha. Qualquer coisinha, esfrangalha e todo mundo perde. É o que está acontecendo aí há pelo menos uns 500 anos. Tá? Então, essa unidade, ela é uma característica natural, certo? Da própria igreja ali, tá? Agora, não é só unidade. Então, a gente fala, creio na igreja una e santa, tá? E aqui já entra o outro problema, certo? Que é... Um outro problema que é o seguinte, que é o fato de que, aquele ponto que eu falei, não, porque tem muito católico que não presta, que não é bom, etc. Então, como é que é esse negócio de igreja santa? Porque, primeiro, a igreja não é o corpo dos católicos. Ninguém afirma isso. Ninguém está afirmando isso. Inclusive, vamos lá. Eu tive até uma discussão com um amigo meu, tá? Sobre esse assunto. Ele falou assim, não, cara, porque esse negócio aí não tem muita diferença de quando os marxistas falam que, não, aí ali não foi o verdadeiro marxismo, foi uma deturpação, né? Não é isso? Só qual é o problema? O problema é que no marxismo você encontra elementos razoáveis para perceber ali a aplicação da ditadura do proletariado, União Soviética, né? Entre vários outros elementos, tá? Mas, quando você vê o próprio Jesus Cristo, quando você vê essa questão da igreja, que a igreja é o Cristo e não são os membros dela, tá? Este é um pequeno trecho da aula dessa semana da Dédalus, a comunidade de pessoas que buscam e querem ser um melhor católico dia após dia. Se você quer ver a aula completa, participar ao vivo das aulas semanais, podendo fazer perguntas e fazer parte da nossa comunidade de discussões, clique no primeiro link da descrição e se inscreva por menos de R$ 9 por mês no plano anual. Que Deus nos abençoe.